Olá, quarto ano! Vamos fazer agora a correção da tarefa da aula passada em História. Então já pega seu livro, abra lá na página 88 e 91, faz um certinho do lado e se a sua resposta estiver errada, corrige, viu? Vamos lá! No exercício 1, na página 88, que é um exercício bem facinho, diz assim: marque com X nas alternativas para as quais é necessário saber ler e escrever. Então nós tínhamos visto lá naquela videoaula que a leitura e a escrita é um direito para todos, está na lei, não importa a idade, todos têm o direito de aprender a ler e escrever. E por que elas têm esse direito? Porque a leitura e a escrita ela é muito importante. Vamos ver agora aqui nesses itens onde a gente precisa saber ler e escrever, e são coisas do dia a dia. Olha só, alternativa A: eu preciso saber ler e escrever para dirigir um automóvel? Sim, claro, eu preciso. Por quê? Para eu tirar uma carteira de motorista, eu já tenho que passar por provas. Uma prova teórica, uma prova com texto, então eu já preciso saber ler e escrever. Eu preciso interpretar as placas de trânsito, né? Então, para dirigir, é preciso sim saber ler e escrever. Para cozinhar, se eu estou apenas cozinhando sem seguir receita, eu não preciso saber ler e escrever, então a gente não vai assinar. Andar de bicicleta, também não. Assistir a um filme ou programa de TV, uma pessoa que não sabe ler ou escrever, ela não vai assistir filmes ou programas que estejam com outros idiomas, então ela não vai assistir nada legendado, e sim tudo em português, tudo no idioma dela. Então não é necessário. Usar o transporte público, lá na videoaula a prof tinha mostrado a imagem aqui com o ônibus, né, com as pessoas, e nós vimos que sim, é preciso saber ler e escrever para você poder utilizar o transporte público, para saber para qual bairro vai, qual ônibus que está passando, né? Usar a internet, com certeza, nós também vimos que é importante saber ler e escrever para usar a internet. Então ficou letra A, letra E e por último letra F, ok? Exercício 2, que está lá na outra página. Na nossa aula Zoom, nós aprendemos um pouquinho sobre a escrita sumeriana e a escrita egípcia. Neste quadro aqui, vocês deveriam preencher comparando, né? A escrita sumeriana da egípcia com os itens que estão aqui, com as perguntinhas ao lado. Então vamos lá. Quais eram os tipos de material utilizado para a escrita? Como os sumérios lá na Mesopotâmia foram os criadores da escrita e não existia papel naquela época, então eles precisavam anotar as coisas em placas de argila. Então eles pegavam os tabletes de argila, moldavam em formatos quadrado ou retangular, e escrevia lá com aquele estilete com ponta de cunha, né? Lembra que a prof mostrou lá na aula Zoom que era um formato triangular? Escreviam lá, depois colocavam no forno para assar e aquela placa durava por muito tempo. Então eles escreviam em argilas. Já os egípcios, como escreveram depois, eles avançaram um pouquinho mais. Além de escrever nas paredes dos templos, em madeira, eles começaram a escrever em papel, mas naquela época eles usavam papiro. Eles pegavam uma planta e transformavam num papelzinho chamado papiro, ok? Segunda comparação. Quem realizava a tarefa de escrever? Lembra que a gente comentou, que a prof mostrou lá nos slides na aula Zoom, que os reinos contratavam pessoas específicas só para ter essa função de ficar escrevendo? O nome dessas pessoas, a função delas era de escribas, tanto nos sumérios quanto nos egípcios. Eram os escribas que faziam essa função de ficar escrevendo, que era importante. Os escribas eram altos funcionários do reino, então pessoas importantes para o rei e para o faraó lá. E quais eram os conteúdos? O que eles escreviam, né, naqueles textos lá? Tanto os sumérios quanto os egípcios, eles tinham o mesmo objetivo, que era anotar as contabilidades do estado, né? Como assim, prof? Lembra que nós vimos que as cidades começaram a crescer tanto, né, que foi preciso começar a anotar algumas coisas, como os impostos, né, o que era comercializado, os lucros. Então eles começaram a anotar essas coisas. E conforme também foi crescendo as cidades, era necessário criar leis que também eram anotadas lá
E por último, os textos sagrados, né, que fazia parte da religião deles, como se fosse uma Bíblia. Tanto a sumeriana quanto a escrita egípcia tinham esses objetivos: contabilidade do Estado, leis e textos sagrados. Tudo bem até aqui, né? Foi super facinho esses exercícios. Agora o exercício 3, que era uma pesquisa, ele é um pouquinho mais dificinho, mas era só pesquisar. Ele fala assim: pesquise sobre alguns lugares e línguas do mundo que utilizam pictogramas e ideogramas na escrita. Na aula Zoom, a prof explicou qual que era a diferença para vocês. Então vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exemplos, 2 países diferentes. Um usa pictograma, que são os desenhos, e o outro usa ideograma, que já são mais símbolos, sinais, né, figuras. Então vamos aqui ver. Trouxe o Brasil, o nosso país, com a língua de português, que usa o pictograma. Para que nós utilizamos o pictograma? Onde que está o pictograma aqui no nosso país? Olha só esse exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui são desenhos, são imagens de alguns produtos químicos que a gente encontra, até no produto de limpeza que a gente tem em casa. Muitas vezes a gente encontra esses desenhos nos nossos produtos de limpeza. Se eu olhar esse primeiro desenho aqui, que é o formato de uma bomba, eu sei que esse produto é um produto explosivo, ele tem facilidade para causar uma explosão. Com fogo, eu sei que é um produto inflamável. Ponto de exclamação, eu sei que é um produto que requer mais atenção. Sabe aqueles brinquedos, aquelas caixas de brinquedo que a gente ganha, que tem um bebezinho lá e aquele símbolo de proibido na frente? É um pictograma que diz o quê? Que aquele brinquedo é proibido para crianças menores, né? Menores de 3 anos. Quando nós vamos ao banheiro, né, de algum estabelecimento, temos lá uma bonequinha de vestidinho e temos um boneco. Ele diz qual banheiro que é o feminino e qual que é o masculino. Não precisa estar escrito nada. Só os desenhos a gente já sabe qual é o significado daquilo, qual é a ideia que está trazendo. Então, esses são alguns exemplos de pictograma que existem aqui no nosso país. O outro exemplo que eu trouxe é de ideograma, que ele vem lá da África, mais especificamente na Nigéria, que fica na África. Eu não coloquei aqui o idioma específico da África, porque a África é o país que mais tem diversidade em idiomas. Eu até anotei aqui, ó, falam mais de 2.092 línguas diferentes lá, como inglês, francês e tantas outras lá, tirando a linguagem própria deles. Esse desenho aqui que eu trouxe para vocês é como se fosse o alfabeto lá na Nigéria. Então, olha só, temos aqui essas bolinhas como se fossem algumas vogais e dela vai mudando. A bolinha como se fosse um V em cima, que já formam outras palavras, outras pronúncias. Depois a bolinha com risquinho embaixo, forma mais outras palavras, outras pronúncias. É como se fosse aqui o alfabeto deles, né? E para que eles usam? Para dizer, para escrever textos filosóficos ou textos sagrados, né? Que faz parte da religião deles. Então, eles usam para fazer esses tipos de anotações lá. Fácil, viu? Gostei das ideias que vocês também trouxeram. Vocês trouxeram países bem diferentes, bem legais. Os ideogramas e pictogramas que vocês mostraram, a prof gostou bastante. Vamos para a aula de português agora?